Bomba, bomba, bomba. Prisão acabou de ser efetuada após ordem de ministro do STF. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que chocou o Brasil agora, neste exato momento, gente, tá? E Lula da Silva acabou de ser descartado pelo grupo Rede Globo, gente, tá? E o clima é de desespero no PT, na esquerda, principalmente pro Lula, gente, tá? Lula ser abandonado, né, pelo grupo Rede Globo agora em ano eleitoral é a maior tragédia que poderia acontecer com o Lula. Eu vou explicar tudo para vocês nos mínimos detalhes. E a Globo fez pior. Além de descartar o Lula, ainda fez questão de humilhar o Lula como nunca antes na história da política nesse país. Faço questão de trazer essa notícia completa nesse boletim para vocês, gente, tá? Acaba de sair também nova informação sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Será que veio surpresa aqui, né? Aniversário de Bolsonaro? Vamos lá, gente, tem notícia boa sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. Acabou de sair direto de Brasília. Eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa informação que eu tenho certeza que é de grande interesse de todos vocês. A contrapartida, se saiu notícia boa para o Bolsonaro, para grandes autoridades de Brasília, o motivo é de pânico e desespero. Por quê, gente, tá? Daniel Vorcaro acabou de soltar uma bomba. Atenção, atenção, Daniel Vorcaro acabou de soltar uma bomba que atingiu não só uma, duas, três, não, várias grandes autoridades ao mesmo tempo, gente, tá? Daniel Vorcaro acabou de explodir uma bomba que atingiu em cheio várias autoridades de Brasília do alto escalão. E o desespero está tomando conta, uma nuvem negra pairou por Brasília neste exato momento. E claro que eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes. Gente, esse vídeo tá lotado, recheado de novíssimas informações, inclusive que saiu do forno aqui agora. Mas antes, quero convidar todos vocês a se inscrever no nosso canal, fazer parte da nossa família. Eu sei que tem muita gente que está sempre me acompanhando, está sempre me assistindo, mas até hoje não é inscrito aqui no nosso canal. Para você se inscrever, ó, aqui embaixo, na plataforma onde você está me assistindo, vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Faz isso aqui, ó, clica em cima. Na hora você já estará inscrito aqui no nosso canal. Dias Toffoli acaba de receber uma notícia terrível. Quase metade dos brasileiros apoia impeachment imediato de Dias Toffoli após em pesquisa. Por quê, gente, tá? Além de Alexandre de Moraes, né, um ministro que está atolado nesse escândalo do caso Master é exatamente esse aqui, indicado pelo Lula, que o Lula já quer a cabeça, que o Lula já quer ele fora do STF. O Lula, a gente está desesperado para esse homem aqui sair do STF, porque foi ele que indicou, tá respingando no Lula porque foi o Lula que indicou. E assim, gente, o Dias Toffoli hoje virou o maior estorvo da vida do Lula e o Lula quer, segundo a imprensa, a cabeça do Dias Toffoli, principalmente quer a vaga do Dias Toffoli para poder indicar, além do Messias, mais um outro aí que ele tem intenção de indicar. Ou seja, a situação para o Dias Toffoli, que já estava ruim, tá caótica agora, piorou, porque além do Lula querer ele longe do STF, querer que ele renuncie ao seu cargo, a população brasileira também, basicamente, a metade do povo brasileiro quer que ele sofra impeachment. E, ó, é imediato, gente, tá? Que o levantamento revela que 49,3%, ou seja, 50%, né, defendem a saída imediata do ministro, enquanto 33,7% condicionam a medida à comprovação das denúncias. Ou seja, a metade da população quer que Dias Toffoli seja expulso do cargo. Impeachment, mas é impeachment imediato. E agora, gente, vídeo imperdível, tá? Apresentador Ratinho, que a gente admira, eu admiro de montão, partiu pra cima da Erika Hilton, ele fez de novo, foi pra cima, e o homem não baixa a guarda pra petista, pra pissolista, né? Erika Hilton. Detonou Erika Hilton de novo, vejam só. Dessa semana, você fincou o pé ali e não volta atrás.
Ô Ratinho, e as polêmicas dessa semana, você fincou o pé ali e não volta atrás a sua posição? Não, eu acho que a minha posição é essa, não vai mudar, porque infelizmente estão querendo transformar já há muito tempo, desde 1980, que está havendo um movimento que querem fazer com que o Brasil, o certo seja errado e o errado seja certo. E eu discordo disso, eu tenho minha opinião, até estranhei a polêmica tão grande, porque não foi uma coisa para dar, não é uma coisa para dar uma polêmica tão grande. Eu só fui pela lógica. Minha lógica é o seguinte: quem entende de mulher é a própria mulher. Alguém que nunca foi mulher não vai saber o que a mulher sente, é o que eu penso. Até onde vai opinião e preconceito? Eu acho que o preconceito, infelizmente, dependendo do lado político que você está, ele é mais forte do que a opinião. Eu dei a minha opinião, não ataquei, não falei nada de trans, respeito e continuo respeitando todo mundo que tenha o seu modelo de viver diferente. Não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em que faça a coisa certa. Ô Ratinho, e as polêmicas dessa semana, gente, você não baixou a guarda, né? Mesmo a Erika Hilton ir lá, né, gente, acionou o Ratinho, colocou o Ratinho na justiça, pediu, né, para o programa dele ser cancelado do SBT, pediu prisão, até prisão ela pediu contra o Ratinho. Ela fez uma devassa na vida, pediu indenização, acho que 10 milhões de reais. A mulher, gente, ela quer destruir o Ratinho. A Erika Hilton quer destruir o Ratinho. Aí você pensa assim, nossa, o Ratinho deve se resguardar, deve estar meio... Não, gente, ele vem pra cima. Eu não mudo a minha opinião um resquício. Continuo pensando da mesma forma, doa a quem doer. E agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque eu vou trazer aqui agora é o melhor vídeo. Eu prometo isso pra vocês. É o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Esse aqui, gente, tá? É o Rogério Correia, deputado federal Rogério Correia, que recentemente, né, divulgou uma foto aí do Bolsonaro, fake news, feita através de IA, do Bolsonaro supostamente ao lado do Daniel Vorcar e do então, né, presidente do Banco Central, Campos Neto. Aí, como era uma fake news, ele foi obrigado a se retratar, teve que pedir perdão para o Bolsonaro, só aí já foi uma humilhação. Mas aqui a humilhação se trata de Lula da Silva. Vejam o desespero do petista, do deputado, inclusive grande aliado do Lindbergh Faria. Os dois é unha e carne, anda sempre grudado, parece dois carrapatos. Vejam só, gente, tá? O Rogério Correia, ele entrou em desespero ao perceber que a Globo, o grupo Globo, largou a mão do Lula. Não só descartou o Lula, mas como também humilhou o Lula da Silva. Veja o desespero do petista ao descobrir que a Globo rompeu com Lula da Silva. Meu Deus, gente, esse desespero aqui compensa cada segundo da sua atenção. Vejam só. Mentira da Globo, viu? Pessoal, mentira da Globo, viu? Fica indignado. Dá uma olhada nesse PowerPoint mal feito que eles fizeram. Foi contratado para fazer lobby no governo, é isso. Olha, esse PowerPoint é pior do que aquele do Dallagnol na Lava Jato. Acho que a Globo está com saudade da Lava Jato, está com saudade da ditadura, do autoritarismo. O presidente Lula não tem nada a ver com o Vorcar. Ele reuniu com ele uma vez e o presidente pediu ao Galípolo, atual presidente do Banco Central, que fizesse uma análise técnica. Resultado, o Galípolo mandou fechar o Banco Master, liquidou o Banco Master, porque estava cheio de roubalheira que veio lá do governo Bolsonaro. Vamos lembrar? Foi Roberto Campos Neto, o diretor do Banco Central, indicado por Bolsonaro, quem deu moleza, quem permitiu funcionar esse banco e fez vista grossa para tudo quanto é falcatrua. Depois veio Ciro Nogueira, quis ampliar, inclusive, o poder de dívida para ajudar o Vorcar. Veio o governador Ibanez e quis salvar o Vorcar colocando dinheiro público lá dentro. O Nicolas andando de aviãozinho do Vorcar para fazer campanha no Bolsonaro. E o Zetel, que é cunhado do Vorcar, deu simplesmente do Banco Master 5 milhões, 3 milhões para a campanha de Bolsonaro e 2 milhões para a campanha do Zetel. E vem a Globo misturar o Partido dos Trabalhadores com essa corda de bandido. Sinceramente, viu, Globo? Uma vergonha. Plim, plim!
gente, Grupo Rede Globo, gente, mostrou na tela um PowerPoint, tá, gente, tá? Sabe quem que tava lá dentro desse PowerPoint? Lula da Silva, lá no topo, gente. Por que que a Globo mostrou o Lula nesse PowerPoint? Simples, muito simples, porque o Lula recebeu o Vorcaro fora da agenda. E tem jornalista dizendo aí que não foi uma, né, 2 vezes, não, foram algumas vezes, gente, tá? Recebeu o Vorcaro fora da agenda e Gabriel Galípolo estava, né, nessa reunião. Quem estava envolvido nesse escândalo? Guido Mantega, que já foi ministro do Lula, grande aliado, Jacques, através, né, de uma ajudinha do Jacques Wagner, que, né, gente, é aliado, né, é líder do Lula dentro do Senado Federal, ou seja, a patota, né, toda reunida para receber Daniel Vorcaro e jorrando milhões. Só Guido Mantega lá era um salário de milhões, é ministro do Lula Lewandowski recebendo milhões e o Jacques Wagner lá, parece que o Anora recebeu milhões. É isso, gente, é muito dinheiro jorrando e jorrando. E agora o petista entrou em desespero porque o Lula foi comentado, foi apresentado nesse PowerPoint, porque, gente, contra fatos não há argumento. O desespero é porque, gente, a Globo revelou. A Globo, fico indignada. Ele tá indignado porque a Globo revelou que o Lula recebeu o Vorcaro. O próprio Lula admitiu que recebeu o Vorcaro em reunião fora da agenda. E se é fora da agenda, é para ficar escondidinho, para ninguém saber. Só que a Polícia Federal, através das conversas dentro do celular do Vorcaro, foi lá e descobriu e jogou a lama no ventilador. Se não fosse a Polícia Federal, nós não sabíamos que o Lula tinha recebido o Daniel Vorcaro em reunião secreta fora da agenda lá no Congresso Nacional, gente. Aí esse povo fica indignado. Como ousa a Globo, que o Lula jorra milhões todos os meses, como a Globo ousa em expor e humilhar o Lula dessa forma. E o homem aqui, o divulgador de fake news, fica indignado, eu fico indignado. Gente, tá? Vamos lá, gente, daqui a pouco, tá? Prisão foi decretada e efetuada por ministro do STF. Daqui a pouco eu vou trazer essa bomba para vocês, porque antes, mais uma informação muito importante sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? A pressão tá só aumentando para cima do STF, principalmente para cima de Alexandre de Moraes, pela soltura do Bolsonaro. Tarcísio apela por prisão domiciliar a Bolsonaro, de, segundo ele, é questão de justiça. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, postou um apelo pela concessão da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro em uma mensagem comemorando o aniversário do ex-presidente. A postagem ocorre no momento, né, que Tarcísio tem feito investidas junto a ministros do STF para que o benefício seja concedido a Bolsonaro devido a seus problemas de saúde. Abre aspas, ele disse o seguinte: me somo a milhões de brasileiros que aguardam com esperança a sua volta para casa. Isso não é apenas um apelo humanitário por alguém que precisa de cuidados, mas, acima de tudo, uma questão de justiça, escreveu o governador em sua rede social nesse dia de hoje. Então, o próprio Tarcísio de Freitas, grande aliado fiel do Bolsonaro, está aqui suplicando, pedindo para que Alexandre de Moraes conceda a prisão domiciliar para o presidente Bolsonaro, gente, tá? Daqui a pouco, gente, tá? Daniel Vorcaro acaba de explodir uma bomba atômica. Gente do céu, 15 autoridades, 15 grandes autoridades do alto escalão. Gente, Brasília não dorme hoje. Daqui a pouco eu vou trazer essa bomba, porque antes está aqui a informação. Prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Moraes manda prender contador suspeito de vazar dados da família do ministro, gente, tá? Com mãos de ferro, ele foi lá, mandou para a
cadeia. A informação está no antagonista, né, citando a fonte para vocês. Um contador está preso há mais de uma semana no Rio de Janeiro sob suspeita de participação no vazamento de dados fiscais de familiares do ministro Alexandre de Moraes do STF, diz a Folha de São Paulo. A prisão tramita sob sigilo. A detenção foi determinada pelo próprio Moraes no inquérito que apura acessos irregulares a informações da Receita Federal envolvendo magistrados e parentes. Segundo a investigação, o suspeito admitiu ter obtido os dados de forma ilegal. De acordo com a Folha, o contador afirmou à Polícia Federal que atuou como intermediário entre um interessado nos dados e alguém que dizia ter acesso às informações sigilosas. Os nomes citados permanecem sob sigilo. A defesa afirma que ainda não teve acesso à decisão que decretou a prisão nem a outros documentos no processo. O advogado criticou a falta de respostas aos pedidos feitos no gabinete do ministro Moraes. Até onde se tem notícia, o caso é o primeiro com prisão no âmbito da investigação sobre o vazamento de dados de integrantes do STF. Até então, as medidas incluíam busca e uso de tornozeleira. Mas esse contador, ao contrário dos outros, vocês lembram daquela devassa, né? Tornozeleira eletrônica, apreensão de celular, tal. Só que esse aqui, o ministro Moraes foi mais além. Esse contador, ele decretou prisão. Entre os dados acessados ilegalmente estão informações fiscais da advogada Viviane de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. E com mão de ferros ele foi lá, mandou para a cadeia, gente. Que Deus tenha misericórdia desse povo, porque assim, tá difícil, tá complicado. E agora, gente, Brasília não dorme nesse dia de hoje. Vejam só a bomba que acabou de explodir sobre a delação do Vocaro. Aquela delação, gente, bombástica, que está sendo tão aguardada quanto uma final da Copa do Mundo, para vocês terem noção. Vocaro negocia delação desde o início do ano e prevê citar até 15 políticos. Gente, o que deve ter de políticos, gente, tá sem dormir em Brasília, meu Deus do céu. A delação premiada de Daniel Vocaro, dono do Banco Master, está sendo planejada desde o início do ano e deve envolver, inicialmente, até 15 políticos. Quer dizer que ainda pode vir mais depois. Alguns deles deputados e senadores, segundo a estimativa do próprio banqueiro. Nesta semana, Vocaro foi transferido, até aí vocês já sabem, o advogado, né, o Juca, que agora atua oficialmente como advogado Vocaro, está trabalhando também na delação de João Carlos Mansur, ex-presidente da RIAG. Então tá aí, gente. Então, segundo o advogado do Daniel Vocaro, inicialmente, ou seja, quando ele diz inicialmente, né, no início vai ser delatado 15 políticos, mas depois pode ser delatado o resto. A pergunta de milhão, gente, quais são esses políticos que serão delatados pelo Daniel Vocaro? Gente, essa delação do Vocaro vai implodir Brasília, gente, tá? Vocês têm noção do tanto de autoridade político, gente do alto escalão, que não deve estar dormindo às custas de remédio, porque sabe quem é o relator? André Mendonça. E sabe que André Mendonça teve uma prova, manda para cadeia imediatamente. Prova disso? Os presos da CPMI e do INSS estão lá presos. Careca do INSS, preso. É, gente, para quem falou que ia terminar em pizza, né? Chumbo grosso de André Mendonça para cima de políticos que serão delatados por Daniel Vocaro, gente, tá? A casa definitivamente caiu para o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Descobriram tudo! As conversas, o que é que Alexandre de Moraes, né, havia conversado com o Daniel Vocaro no dia em que o Daniel Vocaro foi preso, tentando fugir no seu avião. Parece que estava ali de conversinha com o ministro Alexandre de Moraes. Será que era mesmo Alexandre de Moraes? É, gente. A casa caiu
para Moraes. Assistam com muita atenção. Meus amigos, bomba da bomba acaba de sair agora. Meus amigos, bomba da bomba acaba de sair agora. Neste sábado, no site Poder 360, mais detalhes das relações entre Moraes e Vorcaro que encurralam o ministro. Simplesmente agora, o Moraes não tem mais como não se defender sobre as suas relações com o Vorcaro e com o caso Master. Eu vou te contar tudo isso agora, mas antes, peço que você se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like, deixe o seu joinha. Diz o site, aspas, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro mandou mensagens via WhatsApp para uma pessoa no dia da sua primeira prisão, em 17 de novembro de 2025. Tudo isso a gente sabe, a tal da mensagem conseguiu bloquear. A CPMI do INSS foi muito diligente e pediu que o número do celular desse destinatário fosse identificado pelo sistema que eles têm. Muito bem, a resposta foi que o telefone era do Supremo Tribunal Federal. Essa informação, meus amigos, a gente já tinha. Sabíamos que o telefone era de alguém do Supremo, era um telefone funcional de dentro do STF. Agora é que vem a bomba. O Poder 360 soube qual é o número checado e verificou e descobriu que esse celular tem sido usado pelo ministro Alexandre de Moraes há muitos anos. Há quem diga, inclusive, que esse celular é usado por ele desde que ele entrou no STF. E aí a gente precisa aqui fazer uma conjectura e lembrar que houve uma informação algumas semanas atrás de que o ministro Moraes, logo quando essa história começou a ser revelada, o caso Vorcaro apareceu, o ministro Moraes trocou de número de telefone, não é de aparelho, de número de telefone. E agora a gente entende por quê. O telefone, ou o número de telefone que ele trocou mensagens com o Vorcaro era esse daqui, era o do STF. E aí ele troca de telefone exatamente quando a história do Vorcaro aparece. Está tudo claro. É óbvio que as mensagens, portanto, trocadas entre Vorcaro e alguém, esse alguém era o Moraes. Esse número era do Supremo. E esse número do Supremo era usado pelo ministro Alexandre de Moraes há vários anos. Não foi uma vez só. Inclusive, há quem diga que desde o início da sua atuação dentro do STF. Diz ainda o site que durante vários anos, inclusive com conversas com jornalistas, no período em que o fundador do Banco Master foi preso, esse celular do Moraes já era usado para conversar com jornalistas, inclusive. Moraes negou e tem negado até agora que tenha recebido tais mensagens. Só que não tem mais, Moraes, como negar. Não tem mais porque agora é um fato. O Poder 360 está afirmando com todas as letras que esse celular que foi trocado mensagem com o Vorcaro era usado por você, Moraes. Ou afinal de contas, ou você foi roubado e o seu celular estava com outra pessoa, ou qualquer um usa o seu celular, ou enfim, e o que é pior ainda, ou então era você sim o destinatário das mensagens, conseguiu bloquear no dia da primeira prisão do Vorcaro. Portanto, o Moraes, independente das mensagens serem de visualização única, independente de qualquer outra coisa, nós precisamos que o Moraes venha a público e se explique por que ele recebeu a mensagem, conseguiu bloquear, e que o Vorcaro apareça durante essas delações e diga claramente que trocou essas mensagens com o ministro Moraes, afirme, porque é um fato, me parece que está claro, que não tem mais como negar, e diga o que ele quis dizer com isso. O que, afinal de contas, o Vorcaro quis dizer quando mandou para o ministro Moraes do Supremo Tribunal Federal, no dia da sua primeira prisão, a mensagem conseguiu bloquear, mandou 2 vezes, inclusive. E também que o Moraes explique, e o Vorcaro na sua delação delate, por que o ministro Moraes, afinal de contas, trocou de número de celular exatamente depois que toda essa história apareceu. Bom, o batom na cueca está dado. O batom na cueca está dado, a mão amarela está constatada, não tem mais como negar. Agora o que a gente precisa é fazer com que essas autoridades se expliquem, com que o Vorcaro delate e que a sociedade cobre, para que a gente entenda exatamente quais eram as relações do ministro Moraes com o caso Master, qual eram as relações do ministro Toffoli com o caso Master e se há quais são esses eventuais outros ministros que possam estar ligados a esse caso. A coisa vai cercando o STF cada vez mais e é bom que isso aconteça. A gente precisa passar o STF a limpo. Essa é a grande chance que nós temos disso acontecer. Meus amigos, bomba da bomba... Pessoal, a coisa nunca esteve tão feia para o ministro Alexandre de Moraes. Vocês estão entendendo, gente, a gravidade
dessa bomba da bomba da bomba que o Poder 360 descobriu e decidiu revelar, jogar a lama no ventilador? Vocês têm noção da gravidade, gente, tá? O quanto isso complica a situação do ministro Alexandre de Moraes? A casa do ministro Moraes acabou de cair, gente. Como que o Moraes vai explicar toda essa situação? Porque o presidente da CPMI do INSS foi lá e pediu para o STF explicar. Né, gente? Como que o Moraes vai explicar essa bomba que acabou de ser revelada pelo site Poder 360? Segundo o site Poder 360, o número, tá? Qual o Vorcaro estava ali trocando mensagens, conversando, era um número funcional do STF, até aí a gente já sabia, mas a nova informação que surgiu hoje é que este número era utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes desde quando ele foi empossado como ministro do STF, indicado pelo ex-presidente Michel Temer. Desde aquela época, esse telefone, esse número de telefone era utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes. O próprio Poder 360 confirmou essa notícia. E o pior, gente, após esses escândalos explodirem na imprensa, do escândalo, né, do escândalo da roubalheira, da fraude, do rombo do Banco Master, a informação que chegou que no mês de fevereiro, tá? Agora, mês de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes trocou de número, gente, tá? Agora, a pergunta de milhão. Por quê? Que justo agora, quando, né, vazam essas conversas, né, supostamente entre Moraes e Daniel Vorcaro, por quê? Que assim que começa a ser revelada essas conversas, o ministro Alexandre de Moraes vai lá e troca o número do telefone. E aí, gente, vocês têm um palpite? Vocês têm um palpite, gente? E aí, a casa caiu ou não caiu dessa vez para o ministro Alexandre de Moraes? É muito... Gente, meu Deus do céu. Agora pensem, gente, tá? Pensem no desespero que deve estar o ministro Alexandre de Moraes. Pensem se realmente, tá? Porque tudo indica que foi. Tudo indica que era o Moraes. Pensem no desespero que está Alexandre de Moraes agora que Daniel Vorcaro acabou de assinar e vai delatar tudo que ele sabe. Imaginem o Daniel Vorcaro na frente do delegado da Polícia Federal dizendo tudo que supostamente eles poderiam ter conversado. Ah, você conseguiu bloquear? Bloquear o quê? Com quem que o Vorcaro estava falando? Meu Deus do céu, gente, tá? A coisa piorou drasticamente para o ministro Alexandre de Moraes. E assim, gente, essa delação do Daniel Vorcaro agora está sendo mais aguardada, está sendo tão aguardada quanto uma final de Copa do Mundo, para vocês terem noção do estrago que o Vorcaro vai fazer uma devassa na vida de muitas autoridades de Brasília, principalmente no que tange Alexandre de Moraes e principalmente também o ministro Dias Toffoli, gente, tá? Meu Deus do céu, gente, eu tô perplexa com isso aqui. E para endossar tudo isso que o Poder 360 acabou de revelar, também tem o jornalista Alexandre Garcia, que acabou de descobrir e revelar a bomba que o Daniel Vorcaro tá preparando para grandes autoridades de Brasília. Ele descobriu tudo, gente, mas é uma bomba atômica que vai explodir do Daniel Vorcaro na sua delação. O desespero, gente, tá? Tomou conta de Brasília. Assistam. Uma boa pergunta havendo delação premiada de Vorcaro. Qual será a atitude dele? Que garantias ele terá se tiver que mencionar pessoas que vão julgar? O Procurador-Geral da República, o Ministro do Supremo, digamos Moraes, digamos Toffoli, que são ligações que todo mundo conhece, né? Ou que tiver que passar por alguma coisa de Alcolumbre, de Hugo Mota, de políticos, que ele já mencionou na conversa com a namorada, com a noiva, né? É um dilema, né? Eu disse, eu entrego, mas depois ele me ferra na hora do julgamento. É difícil. Como deve ser difícil para o Supremo agora atender o ofício do presidente da CPI, Carlos Viana, que ao identificar o telefone para o qual
o Vorcaro apelou o dia inteiro, no dia em que seria preso pela primeira vez, e trocou mensagens, só que as mensagens que vieram para ele se apagaram depois que ele viu, porque o remetente tomou cuidado de mandar, digamos, printar mensagem feita num bloco de notas e depois expedir a mensagem na condição de ter uma única visualização. Então, ele queria esconder a mensagem. Só que apareceu o telefone remetente, foi identificado como um telefone funcional do Supremo, que é distribuído a ministros. Então, agora oficiou-se para o presidente Fachin para ele dizer quem é o ministro que estava naquele dia com esse telefone. É outro dilema, que eu não sei como é que o Supremo vai sair dessa. Já que ontem fizeram homenagem ao ministro Moraes por estar lá há 9 anos, e o próprio Fachin disse que é um caráter intimorato, ou seja, sem medo. Bom, eu falei na namorada, a Marta Kreff, estão anunciando ainda a presença dela na CPI, o depoimento dela, talvez à distância, na CPI. Né? Mas cuidado, gente. Né? Isso pode estar sendo usado para desviar as atenções. Ninguém está investigando a namorada dele, com quem ele dormiu, né? Com quem ele namorou, com quem ele fez festa, com quem ele conversou, não. O que a gente quer saber é detalhes como ele falou para ela uma vez, olha, ela reclamou, você não está me dando atenção hoje, está sendo meio frio nessa ligação. Não, é que eu estou recebendo aqui o Hugo, o Ciro e o Alexandre. Né? Então, para esclarecer essas coisas, né? O que a gente quer saber é se autoridades da República foram às festas em Trancoso, qual era o fim que tinha exatamente o contrato de 129 milhões, os negócios com o Taiaiá, e ele, afinal, o advogado dele disse que ele tem muito mais a contar além do que já foi descoberto. Então, não caiam nessa de querer, dona Marta Kreff, não sei o quê. Não, isso não é importante, isso é acessório, é só um caminho, tanto que ela vai depor como testemunha, né? Isso é um caminho para chegar à corrupção da grossa, da grande, né? Gente, aconteceu não aqui no Brasil, mas está divertidíssimo essa. Trump recebeu na Casa Branca a chefe do governo do Japão, que é de direita, conservadora, né? A Sanae Takaichi. E ao lado dela, abriu-se para perguntas, estava cheio de repórter japonês. Aí uma repórter japonesa perguntou para o Trump, por que os Estados Unidos não avisaram seus aliados sobre os planos em relação ao Irã? E olha a resposta divertidíssima. Né? Não queria abrir indícios, queríamos surpreendê-los. Agora, quem sabe sobre surpresa é o Japão. Por que não nos avisaram antes de Pearl Harbor? Meu Deus do céu. 7 de dezembro de 1941, né? Dia da infâmia, no dizer de Roosevelt. Pois é. Essa foi... Meu Deus do céu. Essa foi na lata. Uma boa pergunta. Ai, gente, Donald Trump, ele é um caso de estudo, meu Deus do céu. Eu assisti esse vídeo, gente, tá? A líder lá do Japão ficou assim meio... Não é que ela tem, assim, ela tem ela é de direita, gente, tá? E assim, ela levou meio que na brincadeira e tal, mas ficou um clima, assim, sabe? Aquele clima... Donald Trump brincando ali com essa questão. Por que você não avisou os aliados, né, que você iria atacar o Irã? Como assim, gente? Tá? Você vai atacar, você vai invadir um país, você vai bombardear um país e vai ficar aí contando o que você vai fazer. Isso é claro que o cara não vai falar, gente. Lógico que poderia ter algum infiltrado ali dentro do governo do Japão, que poderia ter avisado o governo do Irã. Gente, eles tomam muito cuidado com essa questão. Mas foi uma pergunta bem idiota mesmo que fizeram pro Donald Trump. Ele não perdeu a piada. Ainda bem que a aliada ali, né, a líder do Japão é direita e acabou levando ali também na brincadeira. Só Donald Trump mesmo, gente, tá?